Olá, meus queridos, espero que estejam todos bem e em casa. Hoje nós iniciamos mais uma etapa do nosso estudo remoto. Nós iniciamos a segunda unidade. E aí, como vocês bem sabem, que eu já vinha conversando com vocês em sala de aula, nós iríamos ver os assuntos que faltavam para concluir o conteúdo de terceiro ano e iniciar a nossa revisão de gramática. A de literatura já havia sido iniciada em sala de aula, nas aulas acho que era da quarta-feira, e aí nós iríamos iniciar a de gramática. Finalizamos na última aula com o assunto de crase, e aí hoje nós vamos começar a nossa revisão de gramática. Como é que essa revisão vai funcionar? Eu selecionei para vocês os principais assuntos que vêm aparecer nas provas do Enem, para, a partir desses assuntos, nós relembrarmos aquilo que já foi visto por vocês em sala de aula. Então, nós vamos começar com assuntos de primeiro ano e, posteriormente, para assuntos de segundo ano, certo? Então, os assuntos que eu selecionei para a aula de hoje é um dos assuntos que eu posso dizer mais importantes quando se fala de Enem. Todos os anos, há vários anos já, sem exceção, a prova do Enem traz uma questão sobre língua, linguagem, variação e adequação linguística. E essa é a nossa revisão de hoje. A revisão ela vai ser feita aqui por meio da aula. Vou deixar uma atividade para vocês, que eu peço que vocês respondam a essa atividade, para posteriormente nós trabalharmos na aula de terça-feira. Então, eu deixo a atividade depois da aula e o ideal é que vocês respondam para quando for na aula de terça-feira, vocês tirem as dúvidas à medida que eu for respondendo com vocês. Porque muitos alunos não estão fazendo as atividades que eu deixo e aí quando é na aula de terça-feira ao vivo, muitos nem sabem de que se trata essa atividade. Então é importante que vocês façam, gente, porque vai ajudar bastante vocês e ajuda também na nossa aula. Então, o assunto de hoje é a nossa primeira revisão, o assunto de primeiro ano, que é língua, linguagem, variação e adequação linguística. Como muitos de vocês já estudaram no primeiro ano, a maioria estudou comigo, nós precisamos entender que há uma diferença entre língua e linguagem. Então, eu comecei com algumas definições, para a partir dessas definições, nós irmos relembrando o que já foi visto por vocês. Quando nós falamos de língua, nós estamos falando de um conjunto de vocabulário, regras e sinais utilizados por um determinado grupo. Quando eu falo em língua, eu estou falando em idioma. Língua é a mesma coisa que idioma. E aí ela é estabelecida por meio do grupo que utiliza aquela língua. Enquanto a linguagem, diferente da língua, ela é, na verdade, diversas formas que eu tenho de me comunicar. E aí a linguagem, ela se divide em 3 tipos. Eu vou ter a linguagem verbal, que pode ser a linguagem verbal oral ou escrita, e é aquela que é representada sempre por palavras. Quando eu falo em linguagem verbal, eu estou falando da linguagem que eu utilizo as palavras para me comunicar. Sejam essas palavras de forma oral, sejam essas palavras de forma escrita. Como aqui, ó. Ana, gosto muito de você. Por isso, sempre procuro saber se seu dia foi bom. Então, eu posso dizer aí que houve um processo de comunicação por meio da linguagem verbal. O outro tipo de linguagem é o que nós chamamos de linguagem não verbal. É a linguagem que não utiliza palavras, ela vai utilizar imagens, gestos, como aqui, ó. Nós temos os emojis que cada um de vocês, geralmente utiliza, e mesmo que não tenha palavra nenhuma, nós sabemos o que cada um deles quer significar. Aqui, ó, eu tenho esse vermelhinho que indica raiva, o de alegria, o que está chorando de tanto sorrir, o de espanto, Então, cada um deles, mesmo que não tenha nenhuma palavra, eles têm um significado e são compreendidos, porque eu estou fazendo uso da linguagem não verbal. O outro tipo de linguagem é o que eu chamo de linguagem mista. A linguagem mista é quando eu utilizo elementos da linguagem verbal com elementos da linguagem não verbal. Vejam que aqui eu utilizei palavras e imagens. Eu tenho aqui um grupo de pessoas,
né? Inclusive tem também uma onomatopeia, a imitação de sons, e aí diz Senado. Cuidado, homens manobrando. Então, o que é que existe aqui? Eu tenho as palavras e tenho as imagens para fazer uma crítica por meio da charge. Isso é o que eu vou te chamar de linguagem mista. E aí, quando nós falamos em língua e linguagem, entra algo muito importante que é a gramática. Quando nós falamos em gramática, muita gente já pensa logo, a gramática é sempre aquele conjunto de regras que a gente aprende na escola. É e não é. Por quê? A gramática ela diz respeito ao sistema de funcionamento de uma língua. E aí ela pode ser representada de duas maneiras. Eu posso ter a gramática normativa e eu posso ter a gramática internalizada. O que é que diferencia uma da outra? Quando eu falo em gramática normativa, eu estou falando dessa gramática sim, que vocês aprendem na escola desde que começam a frequentar a escola e que vai trazer regras de concordância, de regência, de acentuação, né, de sintaxe e por aí vai. E eu tenho a gramática internalizada, que é uma gramática que todo falante de uma língua, mesmo que ele não tenha conhecimento nenhum da gramática normativa, ele desenvolve. A gramática internalizada é o que diz respeito ao processo de comunicação utilizando uma língua. Seja essa comunicação, né, processo de comunicação utilizando uma língua, desculpem. Mas essa comunicação, ela não vai se deter a regras e normas pré-estabelecidas. Ela vai se preocupar apenas com a comunicação. Enquanto a gramática normativa, ela é aquela que se preocupa com o processo de normas, de regras pré-estabelecidas. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que a gramática normativa ela está relacionada à linguagem formal, enquanto a gramática internalizada ela está relacionada à linguagem informal, a linguagem que nós utilizamos no nosso cotidiano. E aí vem aqui, a norma padrão versus a norma não padrão, que é algo bem importante relacionado a isso aí. O que acontece? A gramática normativa também pode ser chamada de norma padrão, formal ou normativa. Ela é a norma de maior prestígio social e deve ser utilizada em situações formais. É a gramática que a gente aprende na escola, é a gramática que traz as regras de comunicação e que em situações formais, como por exemplo, entrevista de emprego, uma apresentação de seminário, um texto científico, um texto jornalístico, eu preciso ter o domínio. Por exemplo, aqui é ter consciência de que a língua apresenta variação ajuda você a se comunicar de maneira adequada e eficiente nas diferentes situações de interlocução, orais ou escritas. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um texto escrito dentro da língua padrão, formal. Vejam que é um texto que dá para ser perfeitamente compreendido, né? E que não comete nenhum desvio gramatical. Já a gramática internalizada, ela também pode ser chamada de norma não padrão, informal, internalizada ou coloquial. Ela é aquela norma que nós aprendemos quando começamos a pronunciar as primeiras palavras dentro do nosso idioma. Nós começamos a unir as frases. Muitas pessoas, mesmo que são analfabetas, elas se comunicam perfeitamente. Elas podem cometer alguns desvios no que se diz respeito à gramática normativa, mas elas dominam bem a gramática internalizada. E aí essa gramática internalizada ela é de menor prestígio social e deve sempre ser utilizada em situações informais. E aí vem um exemplo aqui, Filhão, você anda meio desligado. Precisa encarar com mais seriedade os estudos, senão, no fim do ano, você vai se dar mal. Então, veja que é uma situação informal em que o pai está conversando com o filho. Então, não tem problema nenhum ele utilizar aí a norma não padrão ou gramática internalizada. E aí, antes, algum tempo, quando as pessoas estudavam, dificilmente na escola alguém estudava essa questão, e que existia a norma padrão e a norma não padrão. Era apenas a gramática e as regras gramaticais, ou seja, a gramática normativa. Com o passar do tempo, uma ciência chamada de linguística, ela começou a comprovar a necessidade das pessoas conhecerem os dois lados da língua, o lado padrão e o lado não padrão. E provou também que nenhuma
das duas está errada. O que existe, na verdade, é o que nós chamamos de adequação linguística. O que é adequação linguística? É quando eu escolho a língua de acordo com a minha situação de produção. É o momento em que eu vou escolher se eu vou utilizar a gramática padrão ou a gramática não padrão de acordo com a situação de produção que eu tenho naquele momento. E aí, o que é que vai interferir nessa situação de produção? O assunto, ou seja, o assunto que eu vou falar, ele é um assunto que exige mais seriedade ou ele é um assunto mais informal? E aí eu vou optar pela gramática normativa ou a gramática internalizada. O ambiente em que eu estou é um ambiente formal ou informal? A relação entre o falante e o ouvinte, que são os interlocutores, ou seja, qual o grau de formalidade e de informalidade que existe entre aquelas pessoas que estão se comunicando. E o efeito pretendido. Esses são os principais fatores que nos fazem, na hora da comunicação, escolher entre a língua padrão e a língua não padrão. E isso aí se chama de adequação linguística, que veio ser comprovada pela ciência, pela linguística, mostrando que não existe língua certa ou língua errada. O que existe é a adequação da linguagem ao contexto de produção. E aí eu trouxe uma questão, que foi até uma questão retirada do Enem, só para comprovar isso aí. Vejam, dizendo assim: considerando as diferenças entre língua oral e língua escrita, assinale a opção que representa uma inadequação da linguagem usada ao contexto. Então, veja que é uma questão que trabalha adequação e inadequação linguística. A letra A diz assim: o carro bateu e capotou, mas não deu para ver direito. Um pedestre que assistiu ao acidente comenta com outro que vai passando. Então, eu posso dizer que isso aí está adequado, porque eu tenho uma situação informal e uma linguagem informal também. Já a letra B diz assim: e aí, ô meu, como vai essa força? Um jovem fala para um amigo. Então, todo mundo sabe que o jovem, quando ele está junto aos seus amigos, dependendo do ambiente, a informalidade é mais do que normal. Então, também está correta. A letra C diz assim: só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma observação. Alguém comenta em uma reunião de trabalho. O que é que eu tenho aí? Linguagem formal, situação formal, correto. Letra D. Venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao cargo de secretária executiva desta conceituada empresa. Alguém que escreve uma carta candidatando seu emprego. Também está correto, porque eu tenho aí uma situação formal, uma linguagem formal. E aí a letra E diz assim: porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos, no futuro próximo, muito pouca comida nos lares brasileiros. Um professor universitário em um congresso internacional. Então, o que é que acontece aí? Eu tenho uma situação formal, mais uma linguagem informal, uma linguagem que comete desvios da gramática normativa. Então, essa aí seria a opção inadequada, certo? Então, quando nós falamos em adequação linguística, nós estamos falando dessa preocupação de adequar a linguagem que eu vou utilizar ao meu contexto de produção. E aí vem a questão da variedade linguística. Quando eu falo em língua, como nós vimos, a língua é a mesma coisa que o idioma. Então, o idioma, se ele é falado em um país inteiro e às vezes em mais de um país, como a maior parte dos idiomas. E aí existem mudanças dentro de um mesmo idioma que elas podem ocorrer por diversos fatores. Elas podem ocorrer por causa do contexto histórico, elas podem ocorrer de região para região, elas podem ocorrer devido ao grau de escolaridade dos falantes, devido à escrita, devido à idade, devido ao sexo. Então, quando nós falamos em variação linguística, nós estamos falando nessas mudanças, né, que existem no vocabulário de um idioma devido a diversos fatores. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que são de uma região diferente da nossa, e aí elas utilizam uma palavra que talvez na nossa região tenha um significado, mas na dela tem um significado totalmente diferente, ou que nem nunca foi falada na nossa região, e quando ela chega para falar, você... Mas o que é isso? Eu nunca ouvi. Isso é o que nós chamamos de variação linguística.
Quantas e quantas vezes nós estamos fazendo a leitura de um livro, ou até mesmo assistindo a um filme ou a uma novela, e lá eles utilizam as palavras que hoje têm um sentido e lá tem outro, ou que são pronunciadas de uma maneira diferente por causa do tempo. Tudo isso é variação linguística. E aí eu trouxe os principais casos de variação linguística. O primeiro caso é variação linguística histórica. E qual a melhor palavra para marcar isso? Você, né? Vós me ser, vosso ser, você, o ser, e até muita gente usa o VC hoje, né? Então isso aí é uma variação linguística histórica, porque de acordo com o passar do tempo, a palavra ela foi sofrendo modificações. Então eu vou chamar isso de variação linguística histórica. E aqui, ó, um exemplo de variação linguística geográfica. Olha a tangerina, olha a bergamota, olha a mexerica. Então vejam que para o mesmo fruto, né, 3 denominações diferentes, dependendo da região. Como, por exemplo, a macaxeira, em muitas regiões do Brasil é chamada de aipim. O próprio pão francês, ele recebe vários nomes, pãozinho de sal, cacetinho e por aí vai. Então isso é o que nós chamamos de variação linguística geográfica. E aí vem a variação linguística sociocultural. Quando nós falamos em variação linguística sociocultural, ela pode estar relacionada a inúmeros fatores: grau de escolaridade, classe social, idade, sexo. Tudo isso é chamado de variação linguística sociocultural. Como assim, professor? Idade e sexo? Muitas pesquisas apontam, por exemplo, que os jovens, que os adolescentes, utilizam muito mais gírias que os adultos, que os idosos. Né? Outro ponto importante, variação linguística por sexo. Mostra-se muito que os homens, que as pessoas do sexo masculino, elas utilizam mais as palavras de baixo escalão, que são consideradas palavrões por alguns, que as mulheres, elas utilizam muito mais palavras no diminutivo. Tudo isso é variação linguística. E aí vem uma conversa, né, entre o avô e o neto. E aí ele diz assim: haveria uma gata. E ele: de que raça? Eu mandei ver. E foram? Demorou. É que a condução atrasou? Tô boiando, tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Pô, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Então vejam que temos aí pessoas de idades diferentes e provavelmente também, né, com um grau de escolaridade diferente. E aí a comunicação muitas vezes ela fica meio que falha, né? Porque eles têm uma visão diferente do que vem a ser a língua. Então, essa é a nossa primeira parte da revisão sobre língua, linguagem, variação e adequação linguística. É muito importante que vocês, enquanto alunos de ensino médio, de terceiro ano principalmente, que vão fazer Enem, compreendam que não existe esse processo de língua certa nem língua errada. O que existe, na verdade, é uma adequação da linguagem ao contexto de produção, e que essa adequação da linguagem ao contexto de produção é algo extremamente cobrado nas provas do Enem. Certo, gente? Então, esse é o primeiro vídeo de nossa aula. O que é que vai acontecer? Eu vou deixar na plataforma um outro vídeo que também é revisão e que foi trabalhado com o primeiro ano do ensino médio. Lembrando que a nossa revisão agora é uma revisão voltada para os assuntos de primeiro ano. Então, vocês vão assistir aos 2 vídeos, né? Os 2 são relativamente curtos, assistirão aos 2 e depois irão resolver a atividade antes de terça-feira, que é o nosso encontro. Para no nosso encontro nós podermos debater e esclarecer as dúvidas relacionadas à atividade. Certo, gente? Então, espero que estejam todos bem. Qualquer dúvida que venha surgir, perguntem na plataforma ou anotem para conversar comigo na terça-feira. Certo? Então, até o nosso próximo encontro. Fiquem todos bem e em casa.